Olá! Olá, tudo bem? Estamos aqui com cinco exercícios para a gente estudar a música O Pato. O Pato que a gente vem tocando, vem estudando, que é do repertório da Bossa Nova. Então, nós vamos fazer cinco exercícios que são muito úteis e que tenho certeza que se você for estudá-los, vai dar muito certo. Você vai evoluir rapidamente com a interpretação e com a improvisação dessa música. E, ao mesmo tempo, você vai ter também a possibilidade de desenvolver mais a sua técnica. Os exercícios de hoje, que são cinco exercícios, constam do seguinte. Nós já vimos um pouco a harmonia da música O Pato, vimos a melodia e agora vamos trabalhar um pouco mais em profundidade. A gente precisa adquirir, absorver, aprender realmente a sequência harmônica, a progressão dessa música, como é que, quais são os acordes, como é que eles se conduzem, para que a gente consiga depois interpretar melhor e até improvisar, tocar sozinho ou acompanhado. Isso realmente nos ajuda a aprender bem a música. Não é um exercício que eu inventei, Isso aqui é algo que existe há muitíssimos anos. Todos os saxofonistas ou músicos que estudam as músicas desse repertório popular para tocar, em algum momento passam por esse trabalho. Então eu estou trazendo ele para você. Como eu já no outro vídeo dei a referência, onde é que está a partitura. Você pode olhar lá, o primeiro vídeo que a gente fez na quarta-feira. E agora eu vou te passar esses exercícios. O primeiro exercício, e utilizando aqui o Sound Corset como referência para afinação, mas principalmente eu vou usar o iReal Pro com o acompanhamento que eu criei baseado na harmonia presente naquela partitura, que coincide, é bastante próxima daquilo que o João Gilberto faz também. A música está em Ré maior, e para o sax alto fica em Si maior, para o sax tenor, para os instrumentos em Si bemol, fica em Mi maior, e para os instrumentos em Mi bemol, fica em Si maior. Primeiro exercício vai ser tocar as fundamentais no ritmo harmônico da música. Eu já mencionei esse exercício no outro vídeo, mas vamos fazer ele de novo agora, uma sequência de exercícios justamente para adquirirmos mais domínio sobre a harmonia da música, ok? Então vou colocar aqui, coloquei no andamento bem lento, para o que é a interpretação normal da música, coloquei a 103 BPM e vamos tocar. Agora, primeiro exercício 1, tocar as fundamentais dos acordes no ritmo harmônico como está presente. Então eu vou fazer notas longas tocando essas fundamentais e vou tentar agrupá-las de 4 em 4 compassos, ok?
Como é que foi por aí? Você está conseguindo fazer? Se você ainda não fez, pegue seu saxofone e venha fazer comigo. Detalhe importante, a gente pode escrever isso e de fato dentro da minha comunidade tem lá as partituras de todos esses exercícios. Tá? Mas é muito importante a gente conseguir fazer de memória e utilizando o ouvido também. Né? A gente reconhece, a gente sabe qual é a harmonia, a gente pensa qual é a nota e vai associando, né, pelo ouvido. Isso aí é um exercício excelente para você trabalhar todas as questões relacionadas à técnica do instrumento, mas também à improvisação, à interpretação e tudo mais. Porque realmente te traz uma intimidade maior com o instrumento. Bom, agora vamos fazer o segundo exercício. O segundo exercício é bem similar a esse aqui, só que vamos tocar as terças de cada acorde. Ok? Preparado? Então vamos lá. E aí, deu certo? Esse foi o exercício das terças. A gente tocou as terças de toda a progressão da música, pensando sempre a partir da fundamental do acorde. Ok? Como é que tá aí? Deixa sua mensagem, deixa nos comentários também o que você acha desse exercício, se você já fez, se você nunca fez, se você estiver fazendo, qual é o grau de dificuldade que você está tendo. É bem interessante porque às vezes a gente custa a lembrar, a calcular qual é a terça, e isso nos mostra algo que a gente precisa estudar, que é a construção dos arpejos, como são construídos os acordes e, consequentemente, os arpejos de cada dessa melodia, dessa música. Vamos agora passar para o terceiro exercício. O terceiro exercício consiste em fazer a mesma coisa, porém com as sétimas, e em alguns casos a gente muda para a sexta, né, porque não tem a sétima, tem a sexta. Isso acontece no acorde de tônica, neste caso, né, da música. Começa com, para mim aqui, um Si7, depois vai para um Si6. E isso tem a ver com a harmonia da música e como evolui aí a progressão. Porque a melodia, em vez de tocar a sétima, toca a sexta, então isso nos ajuda a variar um pouquinho a harmonia e estabelecer o acorde de tônica também. Vamos lá, vamos tocar as sétimas dos acordes e a sexta quando estiver definido na harmonia, ok? Terceiro exercício, exercício número 3. Tá? Vamos tocar as sétimas da progressão no ritmo harmônico. Vamos lá.
Detalhe, eu não sei se você percebeu, mas nesse exercício a gente ouve um movimento dessas notas, né? Quando a gente ouve aqui, ó. De fazer a sétima do primeiro acorde, depois a sexta, depois a sétima do segundo acorde, que é um dominante um tom acima do acorde de tônica. Esse movimento da melodia me lembrou, né, esse movimento desse exercício, né, melódico desse exercício, me lembrou a melodia do Samba do Avião, que é outra música que a gente vai estudar mais pra frente. Então guarda isso aí, que vai ser legal. Beleza? Então agora já fizemos as terças, fizemos as fundamentais, as terças e as sétimas. Vamos fazer mais um exercício, que é tocar as terças e as sétimas e as sextas, quando for o caso, de cada acorde. Então, quando o acorde ocupa o compasso inteiro, vamos fazer a metade com uma nota e a outra metade com a outra. Quando são dois acordes por compasso, vamos dividir, vamos aumentar, né, a frequência dessa variação. Ou seja, se eu penso em um compasso de 2/4, que é como a gente escreve a bossa nova e o samba, eu vou fazer uma semínima com a terça, uma semínima com a sétima. Isso quando o acorde ocupa o compasso inteiro. Quando temos dois acordes no mesmo compasso, ou seja, um em cada tempo, neste caso, eu vou tocar uma colcheia com a terça de um acorde, a segunda colcheia com a sétima desse mesmo acorde, a terceira colcheia do compasso com a terça do segundo acorde e a quarta colcheia com a sétima do segundo acorde. E aí a gente segue para o próximo compasso. Okay? Vai ver, ele é um pouco mais puxado, eu vou até diminuir um tiquinho só, pouquinho. Estava em 103, vou diminuir para 100 BPM para a gente conseguir. Aliás, vou diminuir mais um pouquinho. Vou diminuir para 95. Vai ficar lento, mas vai nos dar um pouquinho mais de tempo para pensar. Porque eu quero que você faça esse exercício junto comigo. Okay? E a ideia é sempre fazer com a mente e não só lendo. Porque lendo fica muito fácil e a ideia é que quando a gente quer improvisar, a gente tem que ter isso tudo muito claro na nossa mente, no nosso ouvido. Então vamos lá. Agora, o quarto exercício, vamos tocar as terças e as sétimas, sextas quando for pertinente, de cada acorde. Ok? Preparado? Vamos lá. Tudo bem? E aí? Como é que foi? Você está conseguindo fazer? Se não, dá pause,
treine um pouquinho, procure quais são essas notas que você tem que tocar, treine e depois você toca junto comigo, ok? Vamos lá, agora tem um outro exercício que é de aproximações. Vamos fazer aproximações cromáticas inferiores ascendentes. Sobre o que nós vamos fazer essas aproximações? Sobre a terça de cada acorde, vai ficar fácil, ok? Então, tente me acompanhar, a gente vai pegar sempre uma nota que está a meio tom abaixo da nota alvo, que vai ser a terça do acorde. Por exemplo, se eu tenho aí o acorde de Si maior com sétima maior, qual é a terça? É o Ré sustenido. Então eu vou tocar primeiro o Ré e depois o Ré sustenido. Então eu vou fazer... Tá? Você vai ver isso agora. Vamos lá. Então, legal, né? Isso aí já vai dando um sabor diferente para os nossos exercícios e para a sonoridade geral da música. Então agora eu vou te dar um bônus. Você achava que não? O bônus vai ser, obviamente, a gente fazer a mesma coisa sobre a sétima. Então nós vamos tocar as aproximações cromáticas chegando na sétima do acorde. Ok? Vamos lá?
E aí, gostou? Esses exercícios são simples, mas não são tão fáceis de fazer, principalmente se você não está acostumado a ficar pensando nas notas dos acordes, que é um problema que muitas vezes nós, saxofonistas ou instrumentistas de instrumentos essencialmente melódicos, como pode ser o trompete, clarinete, flauta, violino, etc., a gente pensa mais na melodia, então visualizar os acordes às vezes pode ser mais difícil, saber exatamente quais são todas as notas de cada acorde. Como é que a gente resolve isso? Estudando arpejos, ouvindo os acordes, ouvindo a construção desses acordes através do acorde em si, funcionando de maneira simultânea todas as notas, ou com o arpejo, que é tocando o acorde de maneira melódica, uma nota após a outra. O importante é a gente ouvir a função, como é que essa nota, cada nota funciona no contexto. Então, tanto a terça quanto a sétima são notas essenciais após, né? A gente tem a fundamental, que é a que conduz, né, a base da harmonia, mas a terça e a sétima dos acordes nos indicam as características desses acordes, vão gerando realmente esse movimento de tensão e relaxamento. Tá? Nós vamos ver isso com mais calma depois, em uma aula teórica, mas vai por mim. Essas notas são importantíssimas, então você tem que saber quais são essas notas e como elas vão se movimentando ao longo de uma música, ok? Então pega aí para fazer esses exercícios, tá bom? Obrigado e até mais. Tchau!